Estão dispostos a ouvir mais 1h30? Então tá bom, vamos orar, trazer nosso coração diante do Senhor, para o Espírito Santo falar conosco. Ó Deus, nós queremos nos colocar diante da Tua presença, nossos pensamentos, nossas preocupações. Senhor, nós queremos colocar tudo diante do Senhor e queremos deixar a nossa mente cativa à obediência de Cristo, para que o Senhor possa falar conosco. Ó Deus, ajuda-nos a cada um de nós, a mim, para transferir aquilo que vem do Teu coração, e a cada um de nós, para ouvirmos o que o Espírito Santo tem para falar nessa noite. Pai, ajuda cada um, abençoa cada um nesse tempo. Nós te pedimos, Senhor, que é o Deus que cura, que nos liberta, que venha com muita liberdade agir nas nossas vidas nessa noite, no nome de Jesus, amém. Amém. Nós vamos falar um pouco sobre a cura na família. A gente já falou há 2 anos atrás sobre cura para os casais, e hoje nós vamos falar sobre cura na família, cura e libertação. A gente fala que é para a família, mas na verdade é para todos nós, né? Nós precisamos de ter cura e termos uma libertação em várias áreas, né? Como eu tinha falado para vocês, quando eu comecei a entender sobre a necessidade de libertação na família, eu não tinha muita noção, né, das coisas. Mas um dia eu estava andando na rua e vi minha irmã em Campinas, estava andando, quer dizer, eu estava de carro, ela estava indo a pé, né? E eu comecei a lembrar da vida dela, porque ela teve uma vida muito sofrida por causa da própria tradição da família, né? E eu estava pensando nisso, lembrando, e fui indo para casa, mas eu morava muito perto do centro. Então, a hora que ela me viu, ela disse, vou dar um pulo lá, e foi na minha casa. E conversando, eu falei, eu lembrei de você. Hoje eu comecei a lembrar das coisas que nós passamos em família, né? E nós começamos a lembrar, né, dos casamentos da nossa família. Falei para vocês que sou de uma família grande, então nós começamos a fazer um retrospecto dos casamentos da nossa família, e a gente viu assim que quase todos os casamentos não foram assim, não eram aqueles casamentos ideais, né? Mas era uma coisa que por tradição, né, o japonês ele arruma o casamento, vocês sabem disso, né? Eles chegam numa certa idade, eles meio que contratam, né? Vão lá, o pai, veja lá como está seu filho ou sua filha, e eles meio que fazem um acerto e apresentam, e aí eles arrumam o casamento, né? Então eu tinha umas irmãs com esses casamentos arrumados, né? Arranjados na moda japonesa, e a gente começou a lembrar também dessas coisas, e lembrando que as coisas não eram bem sucedidas ali, né? E aí nós começamos, eu falei, então eu vi você, fiquei lembrando, ela também era de um casamento arrumado, né? E aí ela falou, comecei a lembrar alguma coisa, né, tem de herança, eu não sabia nada disso ainda, né? Aí ela falou, então, você sabe que nosso pai, né, quando meu pai se converteu para o cristianismo, ele foi prometido, ele era prometido, estava tudo tratado, um casamento no nível dele. Meu pai era de uma família nobre no Japão, e aí ele se tornou cristão, ele foi deserdado, ele foi procurar uma esposa, que era minha mãe, né, numa igreja cristã. E aí minha irmã, lembrando, ela é mais velha, 9 anos mais velha que ela disse assim, então, o casamento dos meus pais foi amaldiçoado por essa pessoa, porque ele desfez o casamento. E aí nós começamos a orar pela família, pelos casamentos da família. E a gente começou, assim, foi ali que eu comecei a me despertar. Como tem coisas que a gente como família tem que lembrar, e o Espírito Santo vai fazer isso, vai falar com vocês, assim como falou comigo, né?
porque a gente escuta muito nos aconselhamentos, né? Coisas que acontecem, né? Pode passar o seguinte, meu pai não... Você já passou o seguinte? Não, não tem, pode passar o seguinte. Alguns falam, né? Meu pai não recebeu amor, por isso não sabe dar amor, né? Ou outro dia eu presenciei isso, né? Numa família que a filha reclamou que a mãe não dava nem um pouquinho de afeto e ela estava muito carente, estava doente, né? E aí a mãe veio falar comigo e a mãe disse assim: eu sou igual ao meu pai sempre foi frio, ele nunca deu amor e também não consigo dar, né? Então, a gente precisa, como pais, né, e também como filhos, nós precisamos estar atentos, né? Às vezes Deus quer nos libertar, que Deus quer nos curar de alguma coisa, para fazer um lar mais equilibrado, um lar, né, onde as pessoas podem ser amadas e ter um lugar seguro, né? Então, eu queria colocar essa importância, né, da necessidade de humildade, né? A gente aqui, pais curados, que eu estou com esse meu negócio aqui, não está bem. Pais curados, deixa eu ler aqui como está. Pais curados, filhos com maior equilíbrio emocional, né? Então, pais com necessidade percebendo a necessidade de transformação, né, vão ter famílias mais equilibradas também. Então, nós precisamos, né, ter prontidão para diálogos, conselhos. Às vezes está difícil conversar, então pede para alguém intermediar, mas nós precisamos de ajuda, porque, como eu falei no tempo anterior, nossa família tem que ser uma família que é um exemplo, né? Porque a terra está gemendo, aguardando a manifestação dos filhos de Deus, manifestação de famílias equilibradas, né? Então, falando de família, como é importante os pais, né, e os filhos, né, todos nós, estarmos libertos, né, de heranças, que eu tinha comentado um pouquinho, falei das heranças regionais, né, raciais. Eu queria que vocês abrissem 1 Pedro, capítulo 2, versículos 9 e 10. 1 Pedro, primeira carta de Pedro, capítulo 2, 9 e 10. Diz assim, a minha versão é a Nova Versão Internacional. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes, vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora a receberam. Então, dizendo que nós somos, né, uma raça, uma geração eleita, um povo exclusivo de Deus, né? Então, quando a gente fala isso, a gente percebe que cada um de nós trouxe uma herança, né? Heranças regionais, heranças raciais, e eu tinha comentado das minhas heranças raciais, né? As iniquidades que nós já comentamos na palestra anterior, né, que é o somatório dos pensamentos distorcidos que vem lá desde Adão, né? Então, quanto mais os pais estão focados em Cristo, eles vão procurar se libertar, né? Porque nós precisamos ser uma geração eleita. É uma coisa que eu gosto de pregar sobre isso, porque é uma verdade, né? Em Zacarias diz que nos últimos dias as pessoas vão pegar na roupa do judeu espiritual e vai dizer: eu quero ir contigo, porque Deus, eu tenho visto que Deus está com você. Em Isaías capítulo 2 diz que nos últimos dias a casa do Senhor vai ser estabelecida no cume dos montes, e para lá afluirão muitos povos, né? Porque de Sião sairá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. Então, nós estamos em época em que a igreja ela tem que ser a comunidade terapêutica.
todos estão carentes de ajuda. E nós precisamos ser esse lugar de segurança, esse lugar onde as pessoas são tratadas, são amadas, são transformadas, e para isso nós todos precisamos ser povo de Deus. Diz: vocês são geração eleita, povo de propriedade exclusiva de Deus, né? Então nós precisamos ter esse foco. Eu preciso melhorar, eu preciso ser semelhante a Jesus, né? E a gente tem que avaliar os pais, avaliando as heranças que nós trazemos para o casamento e para a família, né? Eu mostrei para vocês esse slide anterior, né, que a gente carrega os temperamentos que nós já conversamos, as heranças espirituais. Hoje nós vamos agora falar um pouco sobre esse lado direito da figura, que é as heranças da família, os traumas, feridas e lembranças, né? Então, voltando lá em João, capítulo 32, seguinte, diz que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, às vezes a gente está carregando um monte de coisa arada velha, né? Quem gosta de guardar tranqueira, hein? Ninguém vai falar que gosta, né? Todo mundo acha que não é tranqueira, é coisa muito importante, né? Que um dia vai usar, né? Mas às vezes a gente carrega muita tranqueira, né? E às vezes a gente está falando de tranqueira natural, mas a gente traz muita coisa velha da nossa família, né? E também trazemos, pode passar o seguinte, as heranças raciais, regionais, como eu tinha falado para vocês, né? A gente traz heranças da raça. Não tivemos tempo de conversar, né, muito sobre temperamento, mas eu acho que o japonês é mais fleumático e melancólico. Vocês não acham assim? Ele é mais fechado. Então, até pela raça, ele já tem um tipo de temperamento. O italiano é mais sanguíneo, não é assim, gente? Gosta de falar, de abraçar, de beijar, né? Então, até a raça já tem um temperamento embutido aí, né? E vamos manter aquilo que é bom, que Deus nos deu, e vamos tirar aquilo que é lixo, né? As heranças sociais, né? Aquilo que a gente recebe da classe, que a gente vive, intelectuais, né? O modo de pensar, os temperamentos não controlados, por exemplo, uma pessoa que tem ira descontrolada, medo descontrolado, né? Ansiedade, tudo que é sentimento que Deus deu, mas fora do controle, nós precisamos falar, não faz parte do temperamento, não faz parte do caráter de um cristão. Eu preciso me libertar. E a gente tem que ter essa abertura para dizer: eu preciso e eu quero, né? Valores e costumes da família de origem. É interessante a gente falar de valores e costumes, mas eu vou dar algumas coisas, né, que a gente tem. Nós fazemos curso de terapia sistêmica, então a gente aprende muita coisa, né? Eu aprendi muita coisa assim, que tem coisa que a gente fala, é da minha família, mas não percebe que aquilo ali está errado, né? Por exemplo, tem valores na família que diz assim: aqui na minha família todo mundo é muito unido, né? E ninguém entra, ninguém sai. A gente chama de família aglutinada, né? Então, às vezes entra um cunhado, né? Um genro, né? Só que assim, ele é sempre podado no meio das conversas da família. Se alguém já percebeu alguma coisa assim, né? Tem famílias que são assim. A gente diz que família também pode ser fusionada, né? Um tem que saber da vida do outro, né? Então é aquele assim, que você está telefonando, né? Alô, né? Aí alguém, vamos supor, estou falando eu e o Mário, né? Estou ali, alô, aí o Mário fica assim: quem é? Eu tenho que parar para falar: é fulano, né? Estou dando exemplo, não estou falando que ele faz isso, não. Mas é fulano, né? O que ele quer? Quer dizer, eu estou telefonando, eu estou falando, mas a pessoa já fica lá: diz isso, diz aquilo. E sabe aquela pessoa que se intromete, né? Mas acha que não, mas nós somos tudo unido. O que um pensa, o outro faz, é assim. Mas é uma família desequilibrada, vocês sabiam? Então a gente precisa entender. Às vezes um está lá no telefone, outro já está gritando, né? Conta isso para ele, você não falou, quer dizer, não respeita aquilo que a pessoa está lá conversando, né? Existem famílias, que eu tinha falado para vocês que eu ia falar, né? Famílias sem fronteiras, né? Um pega a roupa do outro,
comprou, nem usou, mas o outro já pegou e já está usando. E acha que não, é que assim, na nossa família, é assim mesmo, nós somos tudo unido, unido não, é falta de fronteira, falta de respeito. Então, a gente tem que começar a entender, porque tudo isso, gente, faz parte de equilíbrios de uma família. Tem gente que pega a roupa do outro, como eu falei, aí está acostumado, vai no banheiro de porta aberta. Marido está lá, fecha a porta. Por que tem que fechar a porta? Porque ele quer ter sua privacidade. Então, tem certas coisas que, sabe, às vezes até vem de educar. Mas na minha casa todo mundo ficava de banheiro de porta aberta, meu marido, minha mãe, ou sei lá. Mas vamos começar a colocar as fronteiras. Por que a gente está falando isso? Porque hoje as crianças, elas não têm mais noção de diferença de privado e coletivo, porque ninguém está ensinando esse tipo de coisa. Em casa pode até ser que eu faça alguma coisa com uma certa liberdade, mas lá fora respeita o limite do outro, E hoje nós não temos mais isso. Amanhã eu vou falar um pouco sobre, quando a gente fala sobre os valores, nós vamos falar sobre isso, mas todas essas coisas parece, na minha família é assim, na família do meu marido, eu sei que era assim. Quando eu cheguei lá, eles recebiam carta do carteiro, todo mundo abre a carta de todo mundo, porque é conta de luz, precisa saber se está atrasado. Não, de repente é alguma coisa urgente. E eu ficava assim, coisa esquisita, aí tá vendo televisão, um tá lá assistindo, outro está roncando e todo mundo falando alto. Ninguém está respeitando o limite do outro, Estou dando um exemplo, mas é assim, quanta coisa que a gente faz que está fora do normal. Vocês estão entendendo? Está fora, mas nunca ninguém avisou que era fora do normal. Então, a gente tem que ensinar, que existe um limite, as fronteiras, e nós precisamos respeitar. Eu tenho uma moça que eu conheço, que ela diz assim, meu e-mail é igual ao e-mail do meu marido, tudo que eu escrevo ele sabe, tudo que ele escreve eu sei. Tudo bem, mas às vezes não tem uma privacidade que você quer ter, e as pessoas não respeitam mais. Inclusive hoje com o Facebook, que ninguém respeita mais, todo mundo expõe a sua vida, então perdeu-se mais o conceito da privacidade. Todo mundo expõe tudo, só que ninguém para pensar que todo mundo só expõe coisa boa, Ninguém vai. Por que todo mundo fala assim, mudei meu perfil, Cada vez é mais bonito, ninguém pôs, uma cara feia, Porque ninguém quer se mostrar, quer dizer, é tudo uma falsidade, tudo coisa maquiada, mas as pessoas invadem a privacidade do outro. Fica sabendo, às vezes eu chegava em algum lugar e falava assim, sabe que minha filha fez, eu já fiquei sabendo, porque eu já vi, porque então eu cortei, eu limito muito, porque eu não gosto, porque privacidade é privacidade, e nós precisamos ensinar os filhos a terem privacidade. Então, tem certos costumes, valores da família que nós precisamos preservar, e precisamos como igreja ensinar também, porque são coisas que vão fazer diferença. A gente precisa aprender, tudo isso, o casal, que tem que aprender a crescer, que a gente chama de individuação, Então tem casal que é fusionado. Fulano não vai se a esposa não for, a esposa não vai se o marido não for, é tudo grudadinho lá. É bom, mas cada um também tem que ter sua individuação. Isso é crescimento, é maturidade, com respeito, com boa comunicação. Então, nós estamos vivendo tempos onde os valores da família, os costumes estão totalmente bagunçados, E a igreja, ela é responsável para colocar ordem, Existe um estudo feito por um educador
que amanhã até vou colocar aí, ele chama Dante Donatelli. Ele estava estudando a indisciplina nas escolas, né? E o que ele coloca é a falta de princípios cristãos dentro do lar, de respeito. E outra coisa que ele coloca é que as crianças não têm mais noção do privado e coletivo. Aquilo que você vai na casa dos outros, você se comporta assim, você faz assim. Antigamente era assim, respeita o móvel da casa do outro, por isso não pula em casa, não faça bagunça. Hoje todo mundo solta todo mundo e larga, e além de tudo você não pode bater em ninguém, não pode disciplinar. Nós estamos vivendo um tempo muito difícil, pode passar o seguinte, então o que a gente vê acontecendo, pessoas muito mimadas. Então é muito interessante, antes, vocês vão ver, nós estamos numa geração que a gente tem que ser curado de muitos traumas, de apanhar demais, de não ser compreendido. Agora nós vamos ver um outro extremo, gente fazendo tudo o que quer, muito mimado, obstinado, obstinado quer uma coisa, teima e fica em cima daquilo, desobedientes porque não se ensina mais a obediência, respeito, sem limites, teimosas, pessoas insensíveis, sem autocontrole, irascíveis, aí entra na neurose, neuróticas ou apáticas, e controlados por pessoas ou situações. Então nós precisamos, é interessante que ultimamente o pessoal mais jovem, que eu tenho aconselhado, são pessoas que receberam aquela educação mimada, e que a hora que tem a primeira frustração, elas não conseguem lidar com aquilo. Antigamente era assim, você ficou com catapora, fica em casa, fica bonzinho, fica lá, Hoje em dia, está com febre, fica em casa. Hoje em dia eu vejo, lá no meu consultório, ai, mas doutora, ele vai viajar amanhã, pode ir. Então, as pessoas dão analgésico, dão tudo, e solta a pessoa, Então, nós vemos que não existe mais limites, são pessoas que não estão tendo limites para as coisas. E nós vamos ver pessoas que não passam por frustrações, e isso já apareceu até na revista Veja, que os jovens eles estavam sendo muito contratados por grandes firmas, porque eles são muito inteligentes, tiveram acesso à internet, eles entendem muito, são muito rápidos e tudo, só que quando eles chegam nas posições lá em cima, não sabem lidar com pessoas, e quando tem frustração, entra em síndrome do pânico e depressão. Então nós vamos entrar num período que nós vamos ver outros tipos de problemas acontecendo, e a igreja tem que estar ali, fazendo a profilaxia, Nós temos que preparar a igreja para ela ser uma igreja equilibrada, um povo que anda dentro dos parâmetros, dos limites que Deus nos deu. Então, falar um pouco sobre as heranças transgeracionais. Fazer um genograma é fazer um retrato da família. Como eu já falei com vocês, em 1 Pedro diz que Jesus veio para nos libertar do fútil procedimento que os nossos pais nos legaram, ou a vã maneira de viver que por tradição recebestes de vossos pais. Então são tradições, valores, costumes, fortalezas da mente, fortaleza da mente, tanto preconceito que a gente tem. Por exemplo, a gente era criança e desde criança a gente ouvia falar, porque nós, japonês, não gosta de coreano, acho que é igual judeu com samaritano quando na Bíblia, Então, desde criança a gente ficava ouvindo falar mal de coreano, Então, de repente você encontra o coreano, você já fica com o pé para trás. Aí meu irmão foi gostar de uma moça coreana. Já imaginou a confusão que deu na minha família, Então, aí a gente fica vendo assim como a gente recebe essas fortalezas na mente desde pequeno. E nós, como pais, nós precisamos dar conceitos corretos para os nossos filhos, modos de
falar, agir, reagir, como eu falei para vocês há pouco tempo, né? Falei da indignação, né? Modo de falar, as manias, né? Cada um tem uma mania na casa, não tem, gente? Né? E quer manter aquela mania, né? Acha que aquilo ali é ótimo, maravilhoso, né? Então aí quer o outro chegar e impor a outra mania da família dele, né? Então a gente precisa escolher o que é o melhor, né? Vícios, imoralidades, né? Quantas histórias de imoralidade na família que vem de geração a geração, casos de adultério, casos de incesto, de várias histórias, né, seguidas de adultério de uma geração para outra, doenças, tipos de morte, né? Então são coisas que vêm, quando a gente faz um genograma, a gente faz um retrato da família. É muito interessante, a gente quando faz a terapia do temperamento, o segundo passo depois do teste de temperamento, a gente faz o genograma. E é interessante como você começa a ver, olha, meu pai era assim, olha, meu irmão faz isso. Então a gente começa a se enxergar. E ali a gente consegue, né, em nome de Jesus, ter libertação. Fala, Deus, eu quero ter teu DNA. Não quero ter DNA, não. Todos nós, né, fazemos o melhor, só que nós queremos o DNA de Deus, que é o excelente, né? Então, além disso, a gente tem as heranças, né, da iniquidade, né, que é somatório de pensamentos, que eu já falei para vocês, que começou com a queda do homem, né? Então, Adão e Eva, né, desobedeceram a Deus, se viram nus, né? Eles se esconderam de Deus, um culpou o outro. Aconteceu uma série de coisas que nós vamos falar, não vamos falar aqui. Mas a geração seguinte já existe inimizade, homicídio, né? E na época de Noé diz que a maldade se multiplicou tanto que Deus falou, arrependi de ter criado o homem. Então a gente traz essas iniquidades, né? Aquelas maldades dentro da gente, né? Existe um livro, ele chama Brennan Manning. Ele fala sobre o impostor que vive em mim. Alguém já leu esse livro? É muito bom, né? Diz assim, o que a gente tem de mal, né, que precisa se libertar, né? E às vezes você não gosta, mas um dia pode aparecer, né? Por exemplo, minha mãe era uma pessoa muito forte, né? Acho que eu já contei para vocês por quê, né? Que você sabe que japonês, mulher é bem submissa ao marido. Já ouviram falar isso, gente? Né? Então até um homem anda na frente, a mulher vai atrás. Vou contar umas piadinhas para vocês acordarem, né? Então um brasileiro chegou e falou assim, ô japonês, anda com a sua esposa, né? Onde já se viu você ir para frente, deixar ela para trás, né? E ele lá, costume de japonês, né? Lá. Mas um dia, era a época da guerra, né? E um dia a mulher estava indo lá na frente e ele atrás. Aí o amigo dele falou assim, muito bem, japonês, aprendeu, né? Aí ele falou assim, campo minado. Só assim para deixar a mulher na frente, né? Mas, na minha casa, né? Também como toda a família de japonês, né? Meu pai era a pessoa que comandava a casa, mas quando eles vieram para o Brasil, meu pai teve malária e ele ficou muito fraquinho, quase morreu, né? Então a minha mãe teve que batalhar, teve que cuidar dos filhos e trabalhar, e aí ela se tornou a forte da casa, né? E quando ela falava alto e brigava lá, nós olhávamos para o meu pai e falava assim, se não fosse a malária, ainda o galo estava cantando, né? Então a gente falava isso para ele, porque, né? Mas isso gerou para nós mulheres da casa, né? Nós ficamos pessoas também, né? Autoritárias, né? Fortes. E um dia meu cunhado falou assim, essa família, mulher forte, né? Eu tive que parar e falar, Deus, eu preciso aprender a me submeter a meu marido, eu preciso me libertar dessa herança. Então são coisas que a gente parece que não é nada de mal, mas dentro de um projeto de Deus é mal, porque não é aquilo que Deus tem pra gente. Então, vamos começar a olhar, porque eu não gostava, né, que minha mãe era autoritária, era brava, né?
Mas um dia eu estava fazendo a mesma coisa. E assim é. Você não gosta, mas você vai repetir as mesmas coisas. Não é assim, gente? Ah, eu não gosto disso, eu não vou fazer. Às vezes não aparece na tua geração. Mas se você não tratar agora, vai aparecer na seguinte. Porque a iniquidade vai até terceira, quarta geração, e nós não podemos manter uma iniquidade, porque a iniquidade, ela gera o pecado. É igual raiz e fruto. Não adianta ficar cortando o fruto, nós precisamos cortar a iniquidade, aquilo que vem de geração a geração. E depois a gente vai falar como que a gente se liberta. Mas a Bíblia é um livro que não esconde os defeitos das pessoas, não é assim? Podia estar falando, imagine, vamos esconder que Davi adulterou, vamos esconder, né, que Esaú, né, e Jacó, Jacó enganou o pai. Não, a Bíblia está lá para dizer, olha, nós somos assim, mas a graça do Senhor é que nos transforma, é a graça do Senhor que vem e muda, né, todo o nosso DNA. Então, se você olhar a Bíblia, nós vamos ver, só para dar um exemplo, na família de Isaac e Rebeca, nós vemos a família de Esaú e Jacó. O Isaac amava mais Esaú e a Rebeca mais Jacó. Então, preferências na família. Competição, por causa da primogenitura, a mentira quando Jacó, a mãe, induz Jacó e os dois vão enganar o pai, então mente, engana, és tu Jacó, a voz não é de Jacó, não é de Esaú, não, sou eu mesmo, a mentira, o engano, depois a pele lá de animal para enganar, gerou inimizade, um quis matar o outro, aí a gente vai ver na geração seguinte dos filhos de Jacó, de novo, preferências, competição entre os irmãos, a mentira, o engano, enganando o pai, falando, ó pai, aquela roupa lá do José toda colorida, lá eles botaram sangue de animal, acho que nosso irmão foi morto, gerando inimizade. Então, nós vemos assim como que as iniquidades, as heranças negativas também passam, as positivas vêm também, mas as negativas também vão de geração a geração. Que tipo de herança nós carregamos? Vocês podem depois colocar no caderninho, esse eu tenho, esse eu não tenho. Então, por exemplo, uma ira descontrolada. Tem gente que vive em família de gente que grita. O outro dia, gente, eu peguei uma família, olha, eu agradeço a Deus pela humildade e disposição de abertura que essa família teve, porque eles estavam num pé de guerra, falando, minha mãe grita muito, Aí o marido disse, também acho que você grita. Eu não grito não, já disse gritando, eu não grito não, E aí os filhos, mas grita sim, Aí ela começou, mas eu vivi na família que todo mundo gritava, Então, ira descontrolada, murmuração, gente que nada tá bom, tudo reclama, se tem sol porque tem sol, porque tem chuva, porque tinha que bater sol, Então, espírito vingativo, sabe, gente que tem que acertar as coisas, que não tem sossego, Espírito vingativo, eu aprendi, e também precisei me libertar. Vocês vão ver, eu vou falar, cada história eu tenho uma história para contar, como Deus precisou me libertar, Mas na minha casa, a gente fazia arte, Aí levava bronca e ficava de castigo. Depois que a gente saía do castigo, minha mãe ficava um tempão sem falar comigo, eu deixava a gente na geladeira, porque ela falava que a gente precisava aprender, que o que fiz desagradou, Então, o que aconteceu? Meus irmãos, todos faziam a mesma coisa, brigavam, um não falava com o outro, passava um tempo, Depois a gente vai vendo que isso é um espírito de vingança, não é? Porque você quer fazer o outro sentir, você me machucou muito, viu? Por isso que eu nem falo com você. E põe na geladeira. Quanta mulher e homem não faz isso? Para a esposa, Então deixa lá na geladeira, E um dia Deus falou, isso aí é espírito de vingança.
Você quer deixar o outro sentir que te machucou mesmo, deixa ele sentir, né? Precisei orar, falar, Deus, eu passei isso, eu quero me desligar dessa herança, eu quero pedir perdão, quero aprender a perdoar as pessoas logo que eu, né, não ficar guardando amargura, né, então gritaria, desânimo, né, negativismo. Então a gente vai passando, porque a pessoa dentro da casa, ela vai vivendo aquilo, né? Eu conheci um casal que eles eram bem negativos e o filho queria ser piloto de avião. E tudo que ele queria fazer, o pai corava, né? Ah, isso não. Ah, mas você vai? Não, não vai dar, né? Bom, resumindo, ele foi fazer uma matéria, uma faculdade que ele nem queria fazer, e hoje ele trabalha com outra coisa que nem é da faculdade que ele fez, né? E ele é uma pessoa super negativa também, né? Então, uma pessoa que anda sempre fechado, nada tá bom, tudo reclama, né? Então, como é importante a gente pegar, se você descobrir alguma coisa assim, você vai lá, ora, chama teu filho. Eu faço isso, eu estou dizendo porque eu faço isso com minhas filhas, né? Teve uma época que as duas estavam brigando demais, né? E elas eram pequenas, brigando. E eu falava, para de brigar, para, isso aqui, nada, né? Mas um dia Deus falou para mim, você era briguenta pior que elas, né? Aí eu falei, é verdade, né? Eu fui lá, fui pedir perdão. Eu tinha uma irmã que era muito correta, sabe? Eu era sanguínea, estabanada, né? E ela era super corretinha. Então aquilo ali para mim, né? Era um motivo da briga, né? Então ela pegava no meu pé, eu brigava com ela, era uma briga. E Deus mostrou. Cheguei e falei, Deus, perdoa a minha briga, a minha inimizade. Chamei minhas duas meninas e falei, ó, vocês estão brigando demais, mas eu também já fui muito briguenta, né? Eu já errei, já cuspi na minha irmã, já fiz um monte de coisa errada, mas eu pedi perdão, eu me desliguei agora e eu quero que vocês se desliguem também junto comigo dessa herança de inimizade. Então, nós precisamos trabalhar com a família. Primeiro os pais sendo curados, libertos, e a família sendo liberta. Porque depois disso, elas pararam aquela briga lá, né? Claro que tinha aquelas briguinhas normais, mas do jeito que era da inimizade forte, foi uma coisa que acabou. Então, como é importante a gente olhar e ver coisas que a gente vem trazendo, né? Às vezes desastres financeiros, né? Pessoas que adoram, né, Deus Mamon e é roubado nas finanças. Vamos olhar onde foi o erro, o que está acontecendo. Às vezes foi uma desonestidade. Eu, no meu livro Fontes que Nascem no Deserto, eu conto uma história lá de roubo. Alguém leu? Acho que ninguém leu, né, o livro ainda aqui. Mas eu conto uma história minha, né, do que aconteceu, e uma outra pessoa quis dar um testemunho, escreveu no livro. Mas, gente, é sério, a gente abre a brecha, faz um ato de desonestidade, a gente abre a brecha para o diabo entrar lá e roubar a nossa vida. Então começa a acertar tudo, né? A imoralidade sexual, né? Quantos casos que a gente vê, ah, mas eu não, tá bom, você não, porque você se converteu, mas liberta, porque um dia pode aparecer se você não se libertar, porque isso vem de geração a geração, nós precisamos nos libertar, né? Então, se tem casos de adultérios na família, eu conheço famílias em que os homens se juntavam para contar vantagem de quanto eles tinham conquistado, quantas amantes tinham. Então, isso era o valor, né? Mas vamos nos libertar. Casos, né, de imoralidade, adultério, né, casos de abusos na família. De uma forma geral, quem abusa, o abusador foi abusado também. Então começa a se libertar de tudo que a gente está ouvindo, que o Espírito Santo vai falar para você, né? Manias, vícios, repetição de tragédias, mortes, acidentes, roubos. Lembra que aonde existem essas heranças negativas, o diabo se engancha e ele quer aumentar isso, ele alimenta isso, e nós precisamos cortar, né? E cortar no nome poderoso de Jesus Cristo, né? A maldição também. Quantas palavras fortes que a gente ouve, né? Seu burro,
Ele fala, mas é porque foi no momento de desequilíbrio, que eu estava nervoso, mas fez isso. Vai lá e pede desculpa para o seu filho. Fala, você não é burro não, né? Você é igual ao seu pai ou sua mãe, né? Você não sabe nada, você nunca vai conseguir ser alguma coisa, né? Então, você vai ver quando você tiver seus filhos, você vai passar o que eu estou passando com você. Quantas vezes a gente escuta gente falando coisas fortes, né? E que machucam a pessoa e que também determina o futuro por causa dessa palavra forte, porque lembra, eu falei que família é a primeira referência de amor, de segurança, e se ela está recebendo isso de pessoas que têm influência forte, ela assimila aquilo, né? Eu contei essa história para vocês, acho que vocês lembram, né? Alguns não, né? Não estavam lá, mas eu quando era pequena, eu era estabanada, que eu falei para vocês, né? E eu ouvia sempre, você é desastrada, tudo que você começa a fazer você não termina, né? E eu fiquei na minha cabeça com isso, eu achava que eu ia começar uma coisa, eu nunca ia conseguir terminar, né? E que eu era burra, que eu não ia conseguir nada, né? E isso foi, né? Cursei a faculdade pensando assim, foi tudo graça de Deus, né? Mas é uma palavra forte que ficou. Eu acho que eu contei para vocês, né? Eu estava fazendo meu mestrado, né? Junto com uma pessoa que era super inteligente, eu morrendo de complexo, né? De burrice, e ela falou assim para mim, quando que você vai fazer sua tese? Eu falei assim, eu não vou fazer, não vou precisar, né? Isso era em 76. Aí ela falou assim, por quê? Eu falei assim, porque, sabe, eu sou cristã e Jesus vai voltar. E eu ficava torcendo para Jesus voltar, porque eu não ia conseguir terminar. Então, era aquela palavra forte que ficou. E torcia, Jesus volta logo, porque o senhor tem que voltar antes, porque eu não vou conseguir mesmo terminar isso, né? Então, você vê como que eram palavras fortes que eu tinha recebido, né? E minha mãe era uma pessoa muito inteligente, né? Você imagina, a gente tinha uma geladeira só pequena, né? Não tinha aquelas geladeiras grandonas, né? Ela fazia feira para 10 pessoas, né? 8 filhos e 2 pai e mãe, né? Aí ela falava assim para mim, guarda tudo na geladeira. Eu falava assim, não dá. Aí ela falava assim, não dá porque você não usa a cabeça, porque você é burra, porque se você usar a cabeça você consegue. E ela conseguia. Então, eu falava assim, não, é burrice mesmo. Então são coisas que pais falam, né, no momento que pode ser que você não esteja nem pensando em machucar. Mas olha, se o Espírito Santo fizer você lembrar de alguma coisa, vai e peça perdão para o seu filho, sua filha, para o seu marido, quem for, porque são coisas que a gente pode quebrar em nome de Jesus, sabe? Porque são pactos que a gente faz, né, com palavras muito fortes, né, e a gente pode quebrar isso em nome de Jesus, né? Culpas, pecados graves, né, mágoas profundas, iras, abrem a porta para a ação demoníaca. É por isso que a gente precisa fechar, tá bom? Os pais devem pedir perdão, detectar e pedir perdão, né? E também orar para que a memória da criança seja curada. Lembra que nós falamos que lá no iceberg, a parte de baixo é grande, está tudo gravado ali. Nossa mente é pantominésica, ela guarda tudo. E nós precisamos falar, Senhor, cura aquela memória, né? Porque de repente aquilo emerge, né? E a gente tem que aprender por isso a se cuidar, né? Desliga de palavras fortes e negativas, né, que você mesmo tenha recebido, que às vezes você está repetindo para os seus filhos, né? E liga o seu filho à palavra de Deus, né? A palavra de Deus não é palavra de maldição, é de bênção, né? É de incentivo, é de fé positiva. Então nós precisamos experimentar o poder que tem o nome de Jesus, né? Hoje em dia vocês veem muita gente falando à torta à direita, né? Em nome de Jesus não vai acontecer isso. Em nome de... Não é assim? As pessoas vão falando. Mas sabe, vamos levar a sério, porque o nome de Jesus, ele tem poder por causa da obra na cruz do Calvário. Jesus morreu para nos libertar de tudo isso. Então, não vamos ficar falando, em nome de Jesus, não, vamos levar a sério. Quando Jesus disse em meu nome, tudo que ligardes na terra será desligado no céu, tudo que desligardes será desligado,
Gente, nós temos autoridade no nome de Jesus, porque Jesus deu a vida por nós. Jesus quebrou, levou na cruz a maldição. Então nós podemos orar e nós podemos nos libertar. Heranças espirituais, de idolatria, diversos tipos, né? Pactos feitos com demônios, promessas, votos. Hoje a gente não vai poder falar muito, né? Já estou quase na hora, né? Então vamos pular um pouquinho. Como ser liberto, né? Detectando as heranças familiares, raciais, regionais, com verdadeiro arrependimento e confissão, né? Então vamos deixar o Espírito Santo é que leva a gente ao arrependimento, né? E cancelando a ação do diabo sobre você e sua geração, né? Indo para a cruz, né? Então, eu tenho mais um assunto, viu, gente? Não terminei. Mas nós vamos ter um tempo de oração. Vamos nos levantar, fazer um intervalo? Vamos mudar, pedir para Deus mudar nosso DNA, para o DNA de Deus. Vamos nos levantar? É. Vocês detectaram herança, gente? Detectaram? Palavras malditas, receberam, gente? Receberam? Tá. Nós vamos orar agora, né? Descobrir heranças que vocês trazem da região, da raça, da família, valores. Vocês descobriram? O Espírito Santo falou com vocês? Então vamos orar, né? Eu falo que Deus é o primeiro engenheiro genético, né? Ele consegue trabalhar com o nosso DNA e transformar no DNA de Deus, né? Então abre as suas mãos para o Senhor. As mãos representam Deus, ó, está aqui meu coração, está aqui minha vida, né? Ó Deus, obrigado, Jesus, porque eu creio que o Senhor tem falado ao coração desses amados irmãos que vieram aqui, porque querem ter suas famílias abençoadas e abençoadoras. Senhor, e nesta hora, nós queremos nos desligar, todos de olhos fechados. Quem percebeu heranças que passaram de pai e mãe, de negativismo, de ira, levanta a mão só para a gente poder fazer uma oração. Amém? Tá bom. Então nós vamos orar juntos, tá bom? Todos vão orar juntos. Senhor, em teu nome, nesta hora, eu me desligo de toda a herança negativa que eu recebi, que tem vindo de geração a geração. Perdoa todas as atitudes e ações que eu cometi por causa desta herança. E em teu nome, eu me desligo da herança da minha família e me ligo à herança da família de Deus. Em nome de Jesus. Se você teve uma herança de ira, você vai falar, eu me ligo à herança de mansidão. Se você tem herança de gritaria, de murmuração, de negativismo, falei, eu me ligo à herança de fé, de confiança no Senhor. Então vai falando, né, colocando diante do Senhor. E eu queria também orar, continuem de olhos fechados, pessoas que receberam palavras fortes sobre suas vidas, que bloqueiam hoje seu caminhar. Quem tem, pode levantar a mão. Tá bom. Vamos orar também. Senhor, nesta hora, pode orar. Senhor, nesta hora, todos juntos, eu me desligo de toda palavra forte que foi dada sobre a minha vida, sobre a minha conduta, e nesta hora eu quero perdoar as pessoas que fizeram isso, no nome de Jesus, e eu me ligo às palavras positivas, de ânimo, de esperança, de valorização que o Senhor tem para mim, porque o Senhor é meu Deus, é meu Pai de amor. Em teu nome, eu desligo essa herança, também da vida dos meus filhos, netos e bisnetos. E creio que o Senhor vai abençoar até milhares de gerações, porque esta é a tua promessa. Em nome de Jesus. Amém. Amém.
Vocês podem sentar, eu só ensinei como orar. Vocês vão orar assim em casa, tá bom? Mas um pouquinho só, tá? Eu queria falar um pouco sobre a cura dos traumas emocionais da família, né? A profilaxia é o melhor caminho, né? Assim como a gente faz vacina nas crianças, prevenindo sarampo com consequência, rubéola, não sei o que pode dar surdez, né? Então, vamos começar, né? Nos curando, né? Para que a gente possa evitar de machucar os nossos filhos. Pais feridos tendem a ferir seus filhos, né? Contaminam o ambiente, né? Muitas vezes, né, ele começa com rejeição, né? A rejeição leva a compensação ou proteção, né? E as frustrações, né? As frustrações, elas são, em certa medida, são necessárias. A gente precisa passar por frustrações, né? Mas não é aquela frustração malvada, né? Quero frustrar, não. Digo, às vezes não deu certo, vamos esperar. Não foi assim, né? Estava falando com uma coisa, esqueci seu nome. Thaís, né? Então, às vezes a gente tem um programa, alguma coisa, a gente acha que vai dar certo, né? Não deu, né? Estava programada a viagem, né? Mas, tudo bem. Ela falou, ela reagiu bem, né? Não, Deus está no controle, tudo bem. Porque a gente vai ter frustrações na vida. Nem tudo vai dar certo do jeito que você imagina, né? E a gente tem que aprender a lidar, né, com as frustrações, né? Seguinte, a gente precisa, né, ser curado, né, por Jesus, né, da frieza. Tem muita gente que tem frieza porque não sabe demonstrar amor. Então, se você foi rejeitado, não recebeu amor, então vamos lá, vamos procurar ajuda. Eu quero receber, quero conhecer o amor de Cristo. No meu primeiro livro, eu tenho todos os passos, os ensaios de cura e libertação, que dá toda a orientação de como você pode fazer isso, né? A dureza, perfeccionismo, intransigência. Então, se você é uma pessoa muito dura, perfeccionista, exige das pessoas, dos filhos, mais do que ele pode, mais do que a capacidade dele, né? Para de fazer isso, né? Tem uma família lá que a mãe quer que a filha emagreça de qualquer jeito, ela fica falando, né? E ela é super perfeccionista, então intransigente, fica ali em cima, por causa do seu regime, porque gente, para, porque só está machucando a pessoa, né? Então, a gente precisa aprender na medida certa, por isso que tratar do temperamento é importante. Por exemplo, o melancólico, ele é muito perfeccionista, né? E ele tem que aprender a dar folga para o erro, para si e para os outros, né? Não ser intransigente, né? Também não dá amor em excesso, que mima demais, né? Partidarismo e preferências no lar, né? A gente precisa tomar cuidado, né? Não, meus filhos são todos iguais, amo vocês iguaizinhos, né? Não, nós nunca vamos amar igual, porque cada um tem um temperamento. Você precisa amar de acordo com aquilo, né? A linguagem do amor é diferente, né? E também eu não posso lidar igual, porque quando eu cuidei da minha primeira filha, eu era inexperiente. Na segunda, já não sou aquela mesma mãe, já sou diferente. Então, essa história faz, eu sou igual para todo mundo, trato igual todo mundo. Não, gente, a gente tem que começar, né, aprender a sair da caixinha, né? Não, eu preciso entender que cada um é cada um, eu preciso aprender a lidar com cada um, mas dar amor na medida correta para cada um, né? Então, isso é fazer profilaxia. Triangulação, né? Triangulação doentia, porque que esse termo aí, né? É tipo assim, você tem o pai, mãe e filho, né? Tem gente que o pai e a mãe estão lá, né? E tem um outro filho ali, vamos supor, pai, mãe, filho, e tem um outro filho lá. Os três se agrupam e deixam o outro lá na geladeira, né? Então, às vezes, porque não combina, porque não gosta desse tipo de assunto, sei o quê. Então, às vezes a gente faz umas triangulações doentias dentro da família, aonde um acaba ficando de fora.
Isso gera rejeição, sentimento de inferioridade, e nós precisamos estar atentos para isso. Às vezes, até é uma educação, né? Porque o assunto está de um jeito que os três combinam naquele assunto, né? Tudo bem, mas aprende a incluir o outro, né? Porque você gosta de falar de política e você lê jornal, você é muito intelectual, e o outro também é, eu só converso com ele e o outro fica de fora, né? E sempre é isso, começou aquele assunto, só eles participam. Então, são triangulações doentias e a gente tem que ter uma sensibilidade, né? Isso até em conversa de grupo, não é assim? Às vezes a pessoa chegou ali, você não está nem aí que a pessoa chegou, você está lá, continua conversando, não, fulano, nós estamos conversando sobre isso, você pode participar. Educação, né? Educação de vida coletiva, e as pessoas hoje não têm mais noção, então a gente precisa, né, aprender a trabalhar tudo isso, né? A triangulação doentia, quando alguém quer podar um filho e se une, né, ao outro, pai, mãe, o pai, e eles deixam o outro de fora. A gente fala de in, out, né? Às vezes que nem a Sara, né, com Abraão, né? Numa hora Abraão estava com Agar e a Sara estava out, né? Estava fora da situação, né? Aí outra vez, né? Então a gente faz isso dentro da família e a gente precisa tomar cuidado. A família tem que estar em unidade e em amor. Buscar ajuda sempre que preciso, né? Derruba as fortalezas da mente, eu já falei. Faz uma terapia com Deus. Quem não sabe, pega meu livro que vai aprender a fazer terapia com Deus. Mas eu dou os passos porque, gente, é muito bom. Eu fiz terapia, né, um tempo, eu conto tudo ali no livro como foi, mas a melhor coisa foi minha terapia com Deus, porque eu ia no terapeuta e eu passei uma fase difícil, só que ele estava lá, né, você paga por hora, né, estava na hora, assim, né, e Deus me trazia lembrança, uma série de coisas, né? Aí eu falava, Deus, ainda bem que eu vou ter um tempo com o Senhor, né? Porque eu tenho que resolver tudo isso, e esse homem não vai resolver, né? Então, eu fui aprendendo como é gostoso você ter Jesus como amigo, abrir o coração, falar, Deus, estou sentindo isso, está duro, está triste, não consigo resolver tal coisa, e você fica na presença de Deus, na solitude, Deus começa a falar, ou Ele traz uma música, traz um versículo, então se você não lê também você não vai conseguir ter versículos, então começa a buscar mais o Senhor, você vai ter mais equilíbrio na sua emoção, né? E mantenha a sua cura sem voltar para trás, porque a nossa tendência é voltar ao hábito antigo, né? E a cura na família, né? Pais contando as experiências de cura para os filhos, né? Então, eu gosto de contar, né? Cada vez que eu passo por uma cura, por exemplo, quando eu passei por a cura da indignação, né? Eu escrevo para minha filha que mora nos Estados Unidos, a outra que mora perto de casa, eu sempre falo para elas, eu estava com tal herança, eu precisei me libertar, eu quero que vocês se libertem também. Então, ora junto, se desliga, porque você está criando uma família saudável, né? Pedindo perdão pelas feridas que causou, né, para os filhos, né, filhos para os pais, né? Pedindo perdão pelas palavras impensadas, maldições, acessos de ira, falta de perdão, grosseria, né, violência física e verbal, né? Como é importante, né? E uma palavra para os homens também, né? A mulher, ela é mais fácil de se abrir. Dr. Fábio Damasceno, ele é nosso professor, né, psiquiatra de terapia. Ele diz o seguinte, que o homem tem uma caixa preta, né? Não abre de jeito nenhum, só quando afundar e olhe lá, né? Então, ele é o jeito do homem, né? Ele é capaz de chorar pelo futebol, pelo Corinthians, mas ele não chora por uma situação que a gente está vivendo, né? Porque faz parte, né? Agora, mas faz parte do homem que caiu e perdeu a semelhança de Deus, né? Porque o homem, ele tem um livro que chama Macho e Fêmea, se vocês puderem comprar, é muito bom, entra na internet, acha Fábio Damasceno, que ele fala como que o homem,
Ele tinha o governo, domínio, e ele perdeu isso. A mulher que era protetora, era ajudadora, ela se tornou dominadora, controladora, e o homem foi cada vez mais se diminuindo. Ele se tornou uma pessoa procrastinadora, que adia, uma pessoa que é omissa, e não é isso que Deus está querendo. Então nós precisamos restaurar a imagem e semelhança de Deus, né? Então nós precisamos nos abrir. E é muito gostoso quando o pai também faz isso. Chega para a filha e diz: olha, eu tenho uma herança assim, assim, na minha família foi assim, eu quero orar com vocês e libertar, né? Então é muito importante pais, mães, filhos, todos entrarem nesse processo de cura, né? Você pode ter uma família, pode passar o último, pode ter uma família liberta e curada, né? Aquele ambiente gostoso, né? Onde as pessoas recebem, aceitam um ao outro, né? Um ambiente que não tem briga, gritaria, não é um ambiente de individualismo, onde um vai comer na frente da televisão, o outro come na hora que quer. Gente, o tempo de família, de comer junto, de repartir, é super importante. E isso também as pessoas estão perdendo, né? E nós precisamos recuperar tudo isso. Ainda bem que comer fora ficou caro, né? Ninguém mais consegue comer fora. Então vamos cozinhar dentro de casa, vamos fazer as coisas, vamos comer junto, né? E ter um tempo de cura, e ter uma família, né, que realmente é uma família segundo o projeto de Deus. Amém, gente? Foi muita informação? Vamos orar, vamos nos levantar.